Meus queridos irmãos e amigos, graças a Deus por estarmos de volta para trazer mais uma mensagem da Sua palavra. É gratificante saber que Deus nos trouxe até aqui, pelo ano novo, por mais um dia. Hoje estamos no segundo dia do ano que Deus nos deu pela Sua graça e misericórdia, e só temos muito mesmo que agradecer a Ele pela Sua grandeza, pela Sua infinita misericórdia, pela graça com que Ele nos agraciou e nos conduziu até aqui. Eu quero agradecer a Deus por você sim que tem nos acompanhado, tem nos assistido, tem estado conosco, você que tem enviado as mensagens aos seus amigos, aos grupos de WhatsApp, que tem nos ajudado a espalhar a mensagem do Evangelho. A você que se inscreveu no canal, a você que tem nos escrito também, falando da bênção que tem sido as mensagens para a sua vida, como tem sido edificado através das mensagens aqui pregadas. Eu quero agradecer em nome da Segunda Igreja Batista Bíblica, aqui em Avelino Lopes, pelo grande privilégio que temos de todos os dias, através dessa mensagem, estarmos juntos, podermos, embora à distância, estarmos tão próximos através da palavra do Senhor. Nós vamos orar neste momento, antes de iniciar a mensagem, agradecendo a Deus, no gesto de agradecimento ao Senhor, por esta grande oportunidade, mas, sobretudo, porque Deus foi o nosso Deus do ano passado, é o Deus deste ano e continuará sendo para sempre, porque Ele é imutável. Deus não muda. Ele é o mesmo Deus que continuará conosco. Nós vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque durante todo o ano passado o Senhor esteve conosco. O Senhor nos deu a alegria de estarmos juntos, Pai, através da pregação da Tua palavra, através dessa palavra que nos une, através dessa palavra que nos abençoa, que nos orienta, que nos ensina, que nos fortalece, que nos conforta. Muito obrigado, Deus, pela Bíblia Sagrada que o Senhor deixou para nós, as palavras santas, inspiradas, as palavras invioláveis que o Senhor permitiu ser escritas na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, para que pudéssemos, através dela, estarmos nos dirigindo, nos conduzindo. Queremos que durante este tempo que estamos aqui, ó Deus, por meio desta mensagem, o Teu Espírito esteja nos conduzindo. Pedimos que durante todo este ano a Tua palavra esteja nos conduzindo, nos orientando. Abençoa, Deus, as famílias que estão sendo alcançadas através da Tua palavra. Os meus irmãos em Cristo, os meus amigos, que sejam ricamente abençoados e guardados pelo Senhor. Dá-nos a liberdade de pregar mais uma mensagem sobre o poder do Espírito Santo do Senhor. Conduze os nossos corações, através do Teu Espírito, esta palavra viva, santa e poderosa. Eu oro com gratidão por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre a Bíblia Sagrada, esse livro que muito pouco ele é compreendido por tantas pessoas no mundo, embora sendo um livro tão eficiente, tão importante, tão necessário para as nossas vidas. Pensa num viajante em uma estrada desconhecida, sem um mapa, sem um GPS. O salmista disse no Salmo 119 que a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aí disse Jesus Cristo em Mateus capítulo 22 que nós erramos não conhecendo as Escrituras. Ele disse em João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Imagina, então, um viajante durante a noite, numa estrada, dirigindo o seu automóvel, sem farol. Na verdade, seria muito difícil. Muito difícil. Imagine, então, um barco em alto mar, ou seja, um navio sem um timoneiro. Imagine um avião
a milhares de pés de altura, sem um piloto. Imagine nós aqui sem a palavra de Deus. Imagine nós aqui sem a Bíblia Sagrada. Imagine nós aqui sem a voz de Deus, através da Bíblia Sagrada. Eu quero ler um versículo que está em Josué capítulo 1, versículo 8, quando Josué foi convocado por Deus para dar continuidade naquela caminhada do Egito à terra prometida, Canaã, porque Moisés havia morrido, o grande líder de Deus, o grande líder de Israel, havia morrido. Deus levanta Josué e ele diz: Josué, olha, Moisés morreu e eu vou te colocar diante deste povo para conduzir este povo à terra prometida. Olha, eu vou ser contigo como eu fui com Moisés. Ninguém te poderá resistir. Os teus inimigos baterão em retirada contra ti. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu vou dar a vocês como possessão. Mas diante de todas essas promessas, Deus pediu a Josué que ele fizesse algo muito importante. Vamos ver a exigência de Deus a Josué para que ele pudesse conseguir as promessas, as bênçãos de Deus nesta grande jornada até Canaã, a terra prometida. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 8 do livro do próprio Josué. Ele diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que Deus estava falando a Josué, ele está falando também a nós. Ele disse a Josué: não aparte, não largue da tua boca o livro dessa lei. Medita, não apenas leia, mas medite, estude este livro dia e noite. Traga cativa sua mente à palavra de Deus. Faça um exercício mental. Deixa que a Bíblia faça uma impregnação em sua mente. Decore textos, decore versículos, decore palavras, decore frases, decore livros. E com certeza você será bem-sucedido. Era exatamente isto que Deus estava falando a Josué. Você chegará melhor do que quando saiu. Porém, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. E tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Nessa condição, você fará prosperar o seu caminho e você, Josué, serás um homem bem-sucedido. Se você continuar lendo o livro de Josué, você vai chegar à altura do capítulo 22, 23, por ali, no final do livro, e você vai ver Josué reunindo o povo e dizendo: olha, nenhuma palavra das que Deus pronunciou falhou. Todas elas se cumpriram no tempo certo. E o que me chama a atenção é que Josué dividiu a terra e entregou a cada tribo de Israel a sua porção. Deus cumpriu com Josué aquilo que havia prometido. Deus, na verdade, ele cumpre aquilo que diz, mas Josué teve também que fazer a sua parte. Como é que está a leitura da sua Bíblia? Ou como está a sua leitura da Bíblia? Quantas vezes você a lê por dia? Você tem textos de cor no qual você possa recorrer nos momentos necessários? Em casa, eu e minha esposa temos uma farmacinha onde nós guardamos os nossos medicamentos. E é claro que nos momentos de necessidade, dor de cabeça, mal-estar, alguma coisa assim, a gente recorre a essa farmácia para aliviar os incômodos. Olha, a Bíblia Sagrada não é uma farmácia, mas a Bíblia Sagrada ela é uma fonte de onde você possa retirar o suprimento para suprir aquilo que falta em sua vida espiritual. Por isso muita gente está morrendo. Por isso muita gente está
desaparecendo espiritualmente porque falta o suprimento da palavra de Deus. Quem sabe você é aquela pessoa que tem usado suprimentos para suprir aquilo que falta no seu corpo, no seu organismo. Quem sabe você é uma pessoa que tem se prevenido contra o coronavírus e tem usado tantos suprimentos e tem se prevenido. Deve fazer? Sim. Sob orientação médica? Sim. Porém, é necessário que nós olhemos para a Bíblia Sagrada e entendamos que a Bíblia, ela é o suprimento, porque é a palavra de Deus. É o suprimento espiritual que quando estamos fracos, então somos fortes. Quem disse isso foi Paulo. Ele disse, olha, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, quando sou maltratado, quando eu sou ignorado, porque quando eu estou fraco, agora é que sou forte. A palavra de Deus, na verdade, é o suprimento da alma. A alma não pode sobreviver sem a palavra de Deus. Já leu a palavra de Deus hoje? Tem no seu calendário uma leitura bíblica sistemática todos os dias? Você tem meditado neste livro? Você tem se deixado orientar por este livro? Oh, que pena! Em muitos lares não tem a Bíblia. Em muitos carros não tem uma Bíblia. Em muitas estantes não tem uma Bíblia. Muitas vezes estantes cheias, lotadas de livros e livros e livros, mas falta o principal livro que é a Bíblia Sagrada. É lamentável que muitas pessoas utilizam tudo que pode, mas não utilizam aquilo que deve ser utilizado. A palavra de Deus. Estou falando da Bíblia Sagrada, esse livro sagrado, esse livro que faz tão bem, esse livro cujo Deus se referia quando falava a Josué. Mas afinal de contas, o que é a Bíblia? Poderíamos chamarmos a Bíblia aqui de uma pequena Bíblia, ou seja, uma pequena biblioteca ambulante. Quando você está carregando a Bíblia em suas mãos, você está carregando uma pequena biblioteca volante, uma biblioteca que você pode conduzir. É um conjunto de 66 livros que estão agrupados aqui e que podemos chamar de Bíblia, como eu disse, ou uma pequena biblioteca. É tão importante sabermos sobre este assunto, mas o que me leva a entender, ou seja, o que me leva a pensar, é que esses 66 livros, eles são escritos. Todos eles são escritos. Não é gostoso você saber que você está conduzindo para a igreja, conduzindo suas viagens, no seu carro, nos seus passeios, está conduzindo uma biblioteca? Já que eu não posso levar a minha biblioteca, eu tenho vários livros na minha biblioteca. Como eu não posso conduzir esses livros que eu tenho aqui na minha biblioteca, eu a conduzo comigo 66 livros em minha mão. Deus facilitou tanto para que a gente pudesse cumprir a sua vontade, que Deus não pode fazer mais outra coisa. Agora fica conosco. Esses 66 livros foram escritos por aproximadamente 40 homens. Homens, como disse Pedro, homens santos, que movidos pelo Espírito Santo, escreveram da parte de Deus aquilo que Deus queria que fosse escrito. Mas o que me chama a atenção também, alguns detalhes sobre esse livro sagrado, é que todos esses homens que escreveram a Bíblia, eles eram homens de raças, nações, línguas e costumes e profissões totalmente diferentes. Pedro, por exemplo, era um pescador. Paulo, por exemplo, era um soldado poliglota que escreveu 13 cartas na Bíblia Sagrada. E se a gente for observar no Velho Testamento, os profetas, os homens que escreveram a Bíblia, os homens que tiveram parte na escrita sagrada, eram homens que tinham profissões diferentes, costumes, de línguas e nações e raças totalmente diferentes. Outro detalhe que me chama a atenção neste livro é que ele levou aproximadamente 1.600 anos para ser escrito os 66 livros, de Gênesis ao Apocalipse. 1.600 anos, muito tempo, não foi?
Realmente, esse foi mais ou menos o tempo em que foi escrito ou escrita toda a Bíblia Sagrada nos seus 66 inspirados livros, nessas invioláveis palavras da Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, todo o seu conteúdo escrito é a mente de um único autor. Quem é o único autor da Bíblia? É claro, Deus. Deus é o único e exclusivo autor da Bíblia Sagrada. Repito mais uma vez, na minha estante tenho vários livros e dificilmente eu vou ter o mesmo livro escrito pelo mesmo autor. Se tenho dois livros escritos pelo mesmo autor, é de assunto totalmente diferente. A mente que está nesses livros geralmente são diferentes, porque o autor tem diferentes ideias ao escrever o livro. Porém, a Bíblia Sagrada, tendo um único autor, este autor sendo Deus, o pensamento, a ideia central de todos esses 66 livros é o mesmo. O mesmo pensamento, a mesma ideia, o mesmo objetivo, fala do mesmo Deus, do mesmo Jesus, do mesmo Cristo. É fantástico esse livro, chamado Bíblia, essa pequena biblioteca que nós o carregamos e conduzimos em nossas mãos. Mas é também o livro, ou seja, a ideia de um Deus desconhecido. Fica difícil, então, começa agora a ficar difícil, quando se trata da Bíblia como sendo o livro de um autor desconhecido, de um homem desconhecido. É lógico que eu não conheço todos os autores dos livros que eu tenho. Você também, com certeza, não conhece, mas alguém conhece. Alguém no globo da Terra o conhece. Esses autores, eles se interagiram com pessoas que mais cedo ou mais tarde acabaram dando testemunho deles como pessoas que foram vistas, apalpadas, pessoas a quem eles se aproximaram, viram o seu rosto, a sua caricatura, traz geralmente uma foto descrevendo as caricaturas deste autor. Mas Deus não. Deus é um Deus totalmente desconhecido. O Deus da Bíblia é um Deus totalmente desconhecido. João, o evangelista, o apóstolo do Senhor Jesus, escreveu uma primeira carta e no capítulo 4, versículo 12, ele disse que ninguém jamais viu a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Então ele está tratando de um Deus desconhecido, um Deus que jamais alguém na terra pôde vê-lo. O próprio Deus conversando com Moisés, ele disse, Moisés escreveu no capítulo 33, versículo 23 do livro de Êxodo. Ele disse o seguinte, Deus dizendo para Moisés, a minha face não se verá, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. É óbvio que entendemos que qualquer pessoa que pudesse ver Deus morreria. Olha, se até a voz de Deus não poderia ser ouvida pelo ouvido humano, se ninguém podia aproximar do monte quando esse fumegava, estou me referindo ao Monte Sinai, onde Deus desceu, esteve ali 40 dias falando com Moisés, preparando Moisés para o ministério, trazendo as tábuas da lei. Se o fogo queimava o que se aproximava do monte, e todo mundo tremia, enquanto Deus estava ali falando, como se pode olhar no rosto como o rosto de um Deus destes? Por isso a Bíblia diz que ele é o Deus desconhecido. Ninguém jamais viu a Deus. Quando a Bíblia faz alusão do Deus na pessoa de Jesus, no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que toda a terra e o céu fugirá da sua presença. É o Deus realmente desconhecido. Portanto, queridos, é interessante a gente poder observar que o Deus que nós estamos anunciando, o Deus da Bíblia, é um Deus desconhecido. Paulo, nas suas viagens missionárias, passou por Atenas.
E a Bíblia diz que ele entrando em Atenas, uma cidade entregue à idolatria, uma cidade cheia de altares e de ídolos, cujos eram adorados pelos atenienses, ele entrou ali e viu entre os altares um deles que estava escrito ao Deus desconhecido. E ali, então, Paulo dizia àquele povo: o Deus desconhecido que vocês adoram sem o conhecer é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu anuncio. Portanto, a palavra de Deus na Bíblia é a palavra de um Deus desconhecido. Agora, como podemos compreender os segredos e a mente do coração de um Deus desconhecido? Porque a Bíblia é escrita, ou na Bíblia está escrita, ou escrito a mente e o segredo do coração de Deus. Se ele é um Deus desconhecido, como eu posso compreendê-lo? Deus não pode ser definido. Tudo que ele autorizou ser escrito na Bíblia é mistério, é segredo, não pode ser compreendido pelo homem. O apóstolo Paulo, ele disse isso em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. E é claro que o que está na Bíblia Sagrada é do Espírito de Deus. O Espírito moveu os homens a escreverem a mente os segredos do coração de Deus. No capítulo ainda 2 de 1 Coríntios, eu gostaria de ler, terminando aqui a nossa dissertação sobre esse livro sagrado da Bíblia, capítulo 2, versículos 15 e 16, Paulo diz que a Bíblia só pode ser entendida por homens espirituais. Olha o que ele diz no versículo 15 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas o que é espiritual discerne tudo e por ele, e ele de ninguém é discernido. Mas o que é espiritual entende tudo, ele compreende tudo. No versículo 16 ele diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Deus. Então entendemos que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, mas o homem espiritual compreende tudo muito bem, porque Deus se revela a este homem espiritual, e nós vamos tratar desse assunto em outra mensagem. Só se compreende a Bíblia Sagrada pelo Espírito de Deus. Quem está lhe ensinando a Bíblia? Quem está lhe instruindo? É através da Bíblia. Quem é o seu professor de escola dominical? Quem é o seu pregador na sua igreja, lá no seu templo, nas suas reuniões de oração? Quem está lhe orientando através da Bíblia? É um homem espiritual? É uma pessoa espiritual? É uma pessoa que tem o Espírito de Deus? Ou é alguém que apenas é um curioso e tem um conhecimento superficial daquilo que Deus disse? É bom que tome cuidado, porque aí está a segurança da sua vida. Lembre o que disse Josué: tu serás conduzido por esse livro da lei, não aparte da tua boca o livro desta lei, porque então você fazendo isto, você vai ser próspero, você vai chegar melhor do que quando você saiu. Na próxima lição, queridos, se Deus nos permitir, nós estaremos tocando nesse assunto, porque é muito fundamental que o homem que prega a Bíblia, que a pessoa que ensina a Bíblia, tenha o Espírito de Deus. Porque era um livro espiritual e se discerne espiritualmente. Romanos, capítulo 8, versículo 9, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. Portanto, é necessário que a pessoa que prega a Bíblia, que ensina a Bíblia, tenha o Espírito de Deus. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Eu te espero na próxima mensagem, se Deus permitir, e estaremos ainda falando sobre esse livro, mas especialmente, de um modo particular, sobre a escrita desse livro, e quero falar sobre o poder dessas palavras, o poder das palavras escritas neste livro. Obrigado por mais uma vez termos estado juntos e estarmos juntos através dessa mensagem. O Senhor te abençoe. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado pela sua companhia. Em nome do Senhor Jesus.